Quero saudar Sérgio, que está trabalhando conosco aqui, que é o secretário nacional de Recursos Hídricos, e o nosso Benes Leocádio aqui, que é o deputado de Lages aqui, de Pedra Preta, da região aqui, porque nasceu aqui, né, foi prefeito aqui em Lages, nasceu na verdade lá em Santana, né? Tá aqui a nossa amiga Cia junto e a prefeita. Então, muito obrigado, Benes, aqui pelo seu trabalho também. E vejam, eu quero pegar um gancho aqui antes de falar na obra, para dizer a vocês que fui parlamentar durante 3 mandatos. Me permita, prefeito. Fui parlamentar durante 3 mandatos. E foi para mim uma honra muito grande ter tido oportunidade, né, de representar o estado do Rio Grande do Norte. Antes disso, acompanhei diversos mandatos de parlamentares aqui no estado do Rio Grande do Norte. E desconheço e desafio, sem nenhuma jactância, nem querer brigar com ninguém, qual foi o momento na história do país em que houve tanta disponibilidade de recursos para o parlamento, para os municípios que mais necessitam, do que neste governo do presidente Bolsonaro. Nenhum momento da história. Basta escutar o que o Benes acabou de falar aqui e falou há pouco lá em Lages. E isso tem sido uma tônica, porque esse governo, ele tem tido uma preocupação, e essa preocupação tem causado sérios problemas para o presidente da República. A preocupação é ter cuidado com o dinheiro do povo. A preocupação é gastar bem os recursos públicos. A preocupação é não deixar obras paradas. A preocupação é focar no que é essencial, no que é necessário, e esquecer o supérfluo. E quando se esquece o supérfluo, interesses são atingidos. Pessoas que estão acostumadas e grupos que estão acostumados a usufruírem da estrutura dos governos se sentem incomodadas. Para vocês terem uma ideia, quase 5 bilhões de reais por ano eram disponibilizados para os grandes grupos de comunicação desse país. Essa grana acabou, esse dinheiro minguou, né? Então a Rede Globo, os grandes anunciantes do país não tem mais recurso público para ficar anunciando obra de governo federal, não. Esse recurso, que antes era usado dessa forma, agora está sendo investido aqui em Alívio, agora está sendo investido aqui em Caiçara, em Jardim de Angicos, em Lages. Está sendo investido a favor das pessoas que historicamente sempre tiveram dificuldade em acessar esses recursos. As coisas mudaram, gente, e quem tem coragem de mudar paga um preço por isso. Nós temos um presidente que é agredido todos os dias, que é vilipendiado, que é desqualificado, porque, olha que coisa engraçada, porque ele fala de família, porque ele fala de Deus, porque ele fala de pátria, porque ele fala de valores, e isso incomoda muita gente, por incrível que pareça. Parece até que a gente está com saudade de dólar na cueca, né? De assalto à Petrobras, de corrupção escancarada, de compra de parlamentares com o mensalinho. Eu acho que tem gente com saudade desse tempo, mas olha, as pessoas de bem desse país sabem que esse é o caminho que deve ser trilhado, e todo mundo paga preço quando vai em uma determinada posição e quando tem convicção do que está fazendo. Talvez vocês digam, mas o que é que o ministro está falando? Está tão fora do contexto. Isso é o que está acontecendo no Brasil. E antes de me dedicar ao tema que a gente vai falar, é importante dizer a vocês qual é o nosso sentimento de quem todas as quintas-feiras sai de Brasília e percorre esse país. Eu tenho tido, eu acho que é um MBA, né, ou um doutorado de brasilidade, porque eu tenho a oportunidade e o privilégio, né, de estar percorrendo todo o território nacional. Essa semana passada eu estava na Bahia, na semana retrasada eu estava em Santa Catarina, na terça-feira agora irei para o Amapá, né, a Rondônia, estive em Sergipe, na Paraíba, né, estive em Pernambuco, estive no Mato Grosso, isso nos últimos 40 dias. E isso tem sido uma tônica, todas as quintas e sextas-feiras, para prestar contas
para entregar obras, para dar ordem de serviço, para dizer e dar satisfação ao povo brasileiro de onde estão sendo investidos os seus tributos, dos pagadores de impostos, das pessoas que realmente nos comandam, porque nós que estamos exercendo o mandato, nós somos servidores do povo, nós somos servidores públicos. E olha, gente, é uma diferença fundamental servir ao Brasil, não se servir do Brasil. E essa mudança está acontecendo de uma forma cada vez mais evidente. Agora eu quero falar sobre o que me inspira, porque ontem, lá em Pau dos Ferros, em praça pública, nós estivemos em Jucurutu e Pau dos Ferros, eu disse ao povo que estava reunido naquele momento, aos prefeitos e às autoridades, nós estávamos dando uma ordem de serviço para o início das obras do canal do Apodi, uma obra de R$1 bilhão, que nasce em Cajazeiras, na Paraíba, que serve a 20 municípios entre o Ceará e a Paraíba até adentrar no alto oeste do nosso estado, a partir de Marjó Salles, que vai permitir que 34 municípios, até Mossoró, tenham a possibilidade de contar com vida nas suas casas, com água tratada nas suas torneiras, com saúde, com diminuição de mortalidade infantil, com tratamento adequado do esgoto e do resíduo sólido, com a possibilidade de trazer o desenvolvimento pela indústria e pelo comércio, que só acontece quando há a disponibilidade da água, que é a vida, e que historicamente foi negado a esta região e diversas regiões do Brasil, onde nós estamos inseridos, que é o nosso semiárido. Mais de 20 milhões de brasileiros, desde o nosso descobrimento, com uma posição que é relegada a um segundo plano, que nunca foi prioridade. Aliás, se fala na transposição de São Francisco desde a época do Império, quando Dom Pedro II testemunhou uma das secas cíclicas que ocorrem na nossa região a partir do estado do Ceará. E sensibilizado pela dor dos flagelados da seca, anunciou naquela oportunidade que venderia a última joia da coroa, mas não gostaria de testemunhar o que testemunhou naquele momento. Caravanas de homens, mulheres e crianças famintas adentrando as cidades da época, com os adrajos no corpo, com vidas destruídas, mortos de fome e de sede, vitimados por uma questão e uma catástrofe climática que é regular e previsível. E essa situação, desde Dom Pedro II, persevera no nosso país. E por quê, gente? Por que é que Israel resolveu o problema no deserto? Por que é que a Califórnia, que chove 3 vezes menos do que o Nordeste brasileiro, é um oásis? Por que o norte da Espanha foi redimido? Porque o norte da África, em várias localidades e países, já enfrentou o problema com êxito? Porque o Chile, que é uma região desértica, é um dos maiores produtores de fruta do mundo, praticamente sem chover? Porque o Peru? Porque tantos países do mundo ao longo dos séculos atacaram o problema e o resolveram, e o Brasil não? Discursos, nós escutamos muitos. Promessas, já diria o meu avô, quem enricou foi São Severino dos Ramos, e nós já escutamos muitas promessas, mas essas promessas não se concretizaram, mas esses discursos não se transformaram em concretude. E aquela palavra de Dom Pedro II, há 170 anos atrás, começou a fazer eco na época do presidente Itamar Franco, quando um norte-riograndense, Aloysio Alves, era ministro da Integração. Naquela oportunidade, ele tornou o processo de transposição uma política do Estado brasileiro. Essa é uma política do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Esse é um pacto civilizatório, essa é uma ação de governo, e não de governo de ocasião, mas de Estado. E na administração subsequente de Fernando Henrique Cardoso, outro norte-riograndense, vejam o nosso DNA, Fernando Bezerra, então senador da República, líder do governo, se torna ministro da Integração.
e é quem licita os projetos executivos que são a gênese, a síntese dessa ação que hoje está aqui a acontecer no Nordeste brasileiro. Eu já relatei isso há pouco tempo, mas é importante que outras pessoas aqui estão. As obras se iniciam em 2005, com pompa e circunstância, com propaganda, com a televisão cobrindo, com uma grande campanha publicitária, com um orçamento definido. 4 anos depois, que era o prazo que foi dado, nada. Obra abandonada, falta de prioridade, reservatórios ruindo, canais abandonados, denúncias de superfaturamento. Se reapraza novamente uma outra data, de 2009 para 2012, finda o período, nada. Empresa abandona a obra, denúncias de malversação de recurso público, denúncias de toda sorte. O governo então reapraza de novo para 2016. Chegamos a 2016, o mesmo quadro se apresenta. Dos 4 estados do Nordeste setentrional que seriam beneficiados com a dádiva da integração deste rio que nos abraça a todos, que é o São Francisco, dos 4 estados, apenas um, que era um estado originário, Pernambuco, e o estado da Paraíba, conseguem beliscar de uma forma residual aquilo que havia sido prometido e não havia sido entregue. Chegamos ao governo. 95% das obras estão concluídas. Nós já investimos mais de 3 bilhões de reais nos canais principais e acessórios, e ainda remanesce provavelmente um pouco mais do que essa quantia. O orçamento anterior, que era de 4 bilhões, vai chegar a mais de 16 bilhões de reais. Reservatórios ruindo, canais em mau estado de conservação, projetos mal feitos, retrabalho, corrupção, superfaturamento. Esse governo, gente, tem superfaturamento, mas como afirmei ali, tem superfaturamento de trabalho, superfaturamento de vontade de acertar. Esse governo, ele respeita o povo brasileiro, porque nós sabemos que não há nada mais importante na vida das pessoas do que a água. Nada. A água é a essência, é a espinha dorsal, é o equilíbrio, é o alicerce sobre o qual nós vamos edificar nossas vidas. Sem água não há indústria, não há comércio, não há agricultura, não há vida, não há saúde, não há infância. Quantas vidas foram ceifadas ao longo desses anos pela mortalidade infantil, pelas doenças endêmicas e crônicas que deveriam ter sido erradicadas do nosso país, mas que permanecem em função da dissídia, da falta de compromisso. Este governo não. Esse governo abraça o Nordeste brasileiro. E o que está acontecendo aqui em Pedra Preta, é importante que se diga, está acontecendo no Nordeste do Brasil. Eu escutava o deputado Beto Rosado dizer, olha, e com propriedade, o ministro às vezes se sente inibido de ajudar o Estado. Não, Beto, não. Eu sei da sua solidariedade e do seu apoio, mas não. Porque eu estive com o presidente, é importante que vocês saibam disso, lá em Aracaju, em Sergipe, dando a ordem de serviço do canal do Xingó, obra esperada há 50 anos pelo povo de Sergipe, que vai permitir segurança hídrica a todo o estado de Sergipe, do interior ao litoral. Água captada em Paulo Afonso, próximo a Santa Brígida, até Campo Redondo, lá na área central de Sergipe. Eu tenho orgulho de pertencer a este governo que está fazendo uma transformação de verdade nesse país. Eu estive com o presidente da República no interior de Pernambuco e vi uma obra que orgulha todos os brasileiros, que é o canal do Agreste e a adutora do Agreste, que com a primeira fase da obra, que já foi concluída,
está permitindo que 1.300.000 pernambucanos tenham pela primeira vez água tratada na torneira das suas residências, naquela região de Sertânia e de Arco Verde. Uma obra monumental, e que nós iremos agora inaugurar a sua segunda etapa, o que vai perfazer 2 milhões de pernambucanos assistidos com segurança hídrica. Com certeza a imprensa não tem divulgado isso. A imprensa divulga que o presidente é tosco, que o presidente quebrou o protocolo, que o presidente beijou a bandeira do Brasil, que o presidente está defendendo as famílias, como se isso fosse um crime. Eu estive com o presidente há 40 dias atrás em Alagoas, e lá nós inauguramos uma obra que foi toda ela edificada e paga no governo do presidente Bolsonaro, que é a 4ª etapa do Canal do Sertão Alagoano, para 115.000 alagoanos receberem água tratada nas suas torneiras. Está vendo, Beto? Como eu não tenho que ter nenhuma preocupação de ajudar o estado do Rio Grande do Norte. Eu estive com o presidente na Paraíba, visitando as obras das vertentes litorâneas, que é um grande complexo de canais de irrigação e de transposição de águas a partir do eixo leste de São Francisco, que está permitindo que aquela região do interior da Paraíba, próximo ao litoral, entre o Agreste e o Sertão, tenham água tratada nas suas torneiras. Eu estou falando de mais de 300.000 paraibanos. Eu estive, e aí foi uma emoção muito grande, com o nosso presidente Bolsonaro, ao lado do presidente Bolsonaro, lá no Ceará, em Penaforte, ali na cidade de Jati, recepcionando as águas do Velho Chico, um sonho secular do sertanejo, do nordestino, do homem do campo sofrido, daquele que sofreu com a seca de 1850, dos seus descendentes, quando as águas do Velho Chico adentraram o solo cearense, percorreram o Vale do Jaguaribe e do Cariri, mais de 300 quilômetros, e hoje estão descedentando a sede de toda a população da região metropolitana de Fortaleza a partir do acondicionamento no açude Castanhão. São 4,5 milhões de cearenses que passam a ter segurança hídrica. Eu faço parte desse governo, do presidente Bolsonaro, desse homem que tem coragem, resiliência, força, capacidade de dizer a verdade nesse mundo de mentiras. Eu ando todas as semanas olhando nos olhos das pessoas, de cabeça erguida, prestando contas, com orgulho. Mas não é um orgulho da soberba ou da arrogância, é o orgulho do dever cumprido, do sonho realizado, de uma criança que assistiu ao longo de toda a sua juventude e maioridade a impotência da minha região, do meu Nordeste, do meu Rio Grande do Norte, premido pelas circunstâncias do clima, premido por uma pobreza endêmica e estrutural, pelas faltas, ou pela falta das ferramentas, da estrutura e da condição de transformar as suas vidas, que só lhes é dada pela infraestrutura hídrica, a água que liberta, que emancipa, que permite que as pessoas e as famílias possam ter a possibilidade e a capacidade de empreender e de edificar, de gerar emprego, renda e oportunidade, de criar famílias, de plantar sonhos no nosso solo árido mais rico, porque nós somos um povo resiliente, nós somos um povo operoso, nós somos um povo que precisa ter por parte do Brasil este compromisso. Nós temos que ser prioridade, porque não é possível que uma região como a nossa, historicamente, tenha 30% da população e 14% da renda nacional. É esse quadro de desigualdade que tem que ser combatido, e não será com discurso, com retórica, com propaganda, com publicidade, só o será com atos concretos, afirmativos, de quem tem coragem de enfrentar o sistema para mudá-lo. Então vim aqui a Pedra Preta, ao lado
dos nossos deputados, ao lado dos senhores e senhoras prefeitas, do nosso corpo técnico, da universidade, de todos vocês aqui, para chantar um marco, para plantar uma semente de um projeto que, frutificado, vai permitir que nós possamos começar a edificá-lo no próximo ano. E esse sonho, que é o sonho da população da região central do meu Rio Grande do Norte, é o sonho que vai ser desfrutado por todos nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, como um legado nosso, dos homens e mulheres que amam o seu país e que sabem que a transformação não se faz sem luta. Viva o Brasil, viva o Nordeste, viva o povo brasileiro.